meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 43, objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, morfologia, pronomes, conjunções, conexões. Muito bem, vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre pronomes, conjunções, como esses dois elementos, essas duas classes gramaticais contribuem para a nossa coesão textual. Já sabemos que a coesão textual é um conjunto, não é, de mecanismo que permite juntar as partes do nosso texto, sejam as palavras, orações, períodos ali, parágrafos, né? Elas precisam se juntar de forma objetiva, clara, ter conexões, certo? Que ali vai deixar o texto mais fluido, coerente. Então, a coesão ajuda, inclusive, na coerência do nosso texto. Então, para isso, nós vamos começar a falar sobre os pronomes, depois as conjunções. Então, como os pronomes vão nos ajudar na coesão? Vamos lá verificar. Então, quando eu digo que pronomes e conjunções, né, a gente vai começar com pronome. Então, vamos para o nosso pronome. O que a gente vai falar do pronome? O pronome, a gente já sabe que ele é um elemento que ele vai substituir o substantivo, ou ele pode também acompanhar esse substantivo. Quando ele substitui o substantivo, nós chamamos de pronome substantivo. E quando ele vai acompanhar, chamamos de pronome adjetivo, certo? Então, diante disso, vamos agora verificar o conceito, só para a gente relembrar aqui o que eu acabei de falar. Vejam só. Pronome é a classe de palavras variáveis, né? Então, ela vai variar, cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vai acompanhar ou substituir. Se ele acompanha o substantivo, né, determinando ali, ele vai ser um pronome substantivo. Se ele vai, se ele vai substituir, é um pronome substantivo. Se ele acompanha, é um pronome adjetivo, tá? Então, olha só, vamos continuar. As classes dos pronomes podem substituir o substantivo, que eu acabei de falar para vocês. Se ele substitui, ele é um pronome substantivo. Por que eu estou aqui frisando? Já falei isso aqui umas 3 vezes, está cansativo. A gente está falando sobre coesão textual para evitar repetição em excesso, e a senhora está aqui repetindo, para ficar batido mesmo para vocês estarem cientes. Se o pronome substitui, pronome substantivo. Se o pronome acompanha, pronome adjetivo. Certo? Muito bem, então vamos lá. Vejam só agora esse enunciado. Olhem só. Eu roubou. Inclusive, é o nome, certo, de um livro que depois se tornou também um filme muito interessante. Então, a gente vai começar aqui com esse título. Eu roubou. Vamos analisar, tá? Veja que tem um eu, vírgula, roubou. O que isso pode, a gente pode interpretar? Então, eu roubou. Primeira interpretação pode ser o quê? O robô se afirmando como pessoa, né? Eu roubou, então ele está ali se afirmando. A segunda interpretação que a gente pode ter desse título é o quê? Uma pessoa respondendo a um questionamento feito por um robô, certo? Então, pode ser um questionamento que a pessoa está respondendo para um robô. E a terceira opção de interpretação seria o quê? Uma confissão. Poderia ser o robô fazendo a confissão de algo que ele fez, né? Então, quem foi que fez isso? Eu, robô. Então, ele pode estar ali. Então, vejam que esse enunciado, ele pode ter pelo menos 3 informações através do pronome. Olha ali o pronome, né? Ali ajudando o pronome, vírgula, um substantivo. Então, veja como um único enunciado pode ter várias interpretações, porque ele está isolado, né? A gente precisa ali de um contexto para a gente entender do porquê o eu roubou, certo? Muito bem, então olha só
A gente está falando de pronomes, vamos continuar, que é sobre essa classe gramatical. Então, a classe gramatical pode acompanhar o substantivo determinando-lhe o sentido. Os pronomes que têm essa propriedade são também chamados de pronomes adjetivos. Então, se ele acompanha determinando o sentido, ele é chamado de pronome adjetivo, quando ele determina, quando ele especifica, delimita, tá bom? Vejam só o nosso chamado aí, ó, meu mal-humorado preferido. Ela super feliz, abraçando ele ali, ai, socorro, né? Então, olha, meu mal-humorado preferido, veja o nosso pronome. Tem ali o meu, um pronome, o quê? Um pronome possessivo, certo? Então, ali ele está acompanhando, então é um pronome adjetivo. Certinho, gente? Muito bem, então a gente começou aqui já demonstrando os nossos pronomes e já a gente vai verificar como ele contribui com a coesão. Para isso, a gente vai começar a falar então agora dos pronomes pessoais. Vejam só. Os pronomes se enquadram em vários contextos de uso, por isso são classificados de diversas formas, né? De formas de o quê? Diferentes, tá? Então, olha só. Eu gosto de viajar. Vejo que aqui nós estamos diante de um pronome pessoal, no caso reto, né? O eu, ok? E aí nós temos entregamos-lhes todos os presentes que recebera. Veja que agora nós estamos diante de um lhe, também um pronome pessoal, só que do caso oblíquo, né? Então, veja que cada um vai exercer uma função diferente. Na nossa primeira oração, no eu gosto de viajar, certo? Na função de sujeito, que é o eu, quem gosta de viajar? Eu. Então, já identifiquei, sei que o eu é o nosso sujeito. Então, na função de sujeito, o pronome pessoal assume a forma do caso reto, como vocês podem ver, tem o eu, tá? Quando ele não está na função de sujeito, ele vai exercer função de complemento verbal, exercendo função do quê? A forma de qual? Do caso oblíquo. Então, você não vai encontrar um pronome pessoal do caso oblíquo na função de sujeito, não dá. Função de sujeito é o reto. Função de complemento verbal é o oblíquo, como a gente vê no nosso exemplo. Veja, vamos lá voltar para o nosso exemplo. Então, eu gosto de viajar, certo? Tá ali, eu já identifiquei para vocês o nosso sujeito, certo? Já coloquei aqui para vocês o sujeito, a gente já sabe que é o sujeito, tudo que sobrou nosso predicado, eu identifiquei através do meu verbo. E aí que, olha, entregamos-lhes todos os presentes que receberam. Quem foi que entregou? Aí vejo que pela terminação do meu verbo eu consigo identificar o sujeito oculto, que é o nós, certo? Aí meu verbo, entregamos o quê? Os presentes que receberam. A quem? Para quem? Ó, né? Entregamos-lhe. Olha o lhe aqui como está completando, né? O sentido do nosso verbo. Então, aqui ele é um quê? Um complemento verbal. Por que é complemento verbal? Porque ele está completando o sentido do verbo, certo? Complemento verbal, porque ele completa o sentido do verbo. E aí, como eu falei para vocês, ele está como objeto ou pronome pessoal do caso oblíquo, porque ele está exatamente exercendo essa função, complemento verbal. Certinho? Muito bem, então vamos dar continuidade, verificar mais um exemplo de pronome sendo aplicado, tá? Então, imagina estar na sala de aula, muitos alunos, né? Às vezes, nós, professores, tem uma certa dificuldade de lembrar o nome do aluno, então a gente mistura, né? Chama um aluno com o nome de outro, vira aquela confusão. Então, vejam só a nossa tirinha aí, ó. Ei, menino, vem cá. Aí o menino, eu? Não, o outro. Este. Ela, não, esse não, o outro, aquele, sim, ele. Verifique o nosso texto, lembrando que texto não é só o que está escrito. Se tem imagem, imagem também é texto. Então, é importante a gente observar. Vejam que ela chama, e aí o menino fala, eu, olha como ele aponta para ele mesmo, primeira pessoa. Aí ela, não, o outro. Aí ele fala, este.
veja que o este, ele aponta para o colega que está próximo dele, né? Este, agora percebam que o pronome mudou. O eu era pessoal, pronome pessoal. Este é um pronome demonstrativo, certo? Aí ela, não, esse não. Olha o pronome que ela usou agora, esse. Também é um pronome demonstrativo, mas indica que o elemento está distante dela, né? Quando ele usou este, está perto dele, a professora usou o esse porque indica que está longe dela. E aí, quando ela fala o outro, aí diz assim, aquele. Quando a pessoa diz aquele, o aquele, pronome demonstrativo, indica o quê? Que o aluno está distante tanto da professora quanto do aluno que está falando. Vocês conseguem perceber que os pronomes aí que a gente utilizou ajudou a fazer toda uma interpretação e uma coesão dentro dessa história, inclusive dizendo o espaço, né, entre os personagens, se está próximo, se não está, certo? Então é importante verificar isso daí. Então veja que a gente usou o pronome pessoal, aí depois os pronomes demonstrativos, e aí finalmente chegou ao aluno que ela queria. Sim, é ele mesmo, né? Então veja aí que a gente consegue. Então, os pronomes, eles vão ajudar a dizer se a gente está se referindo a um termo que acabou de ser mencionado, se é um termo que está um pouquinho mais distante, se é um termo que foi mencionado há muito tempo atrás no nosso texto, ou seja, vou precisar ler com mais atenção, certo? Muito bem, então vamos dar continuidade, e já que falamos sobre pronomes demonstrativos, é o que nós vamos falar aqui agora, tá? Os pronomes demonstrativos são usados para apontar a relação de distância, de lugar ou de tempo entre o nome ao qual se refere e as pessoas do discurso, né? Então, a quem eu estou me referindo, inclusive as pessoas. Quem são as nossas pessoas do discurso? Nós temos primeira, segunda, terceira pessoa, que pode estar no singular ou no plural, né? Eu, tu e ele, está no singular, nós, vós, eles, no plural. Então, vejam, lembrando que primeira pessoa quem fala, segunda com quem eu falo, terceira é o assunto, e a terceira pessoa é o conteúdo, o assunto em si que estamos conversando, certo? Então, vejam só. Este boneco é seu. Aquele é meu. Então, vamos lá. Quando eu falo este, mostra que o boneco está próximo de mim. Sou eu que estou falando. E quando eu falo, olha, este boneco é seu, aquele é meu, e eu falo aquele, eu consigo identificar que agora o boneco está distante tanto de mim quanto da pessoa com quem eu estou falando. Então, este é seu boneco, aquele ali, ó, tu consegue ver? Tu tá olhando comigo? É o meu. Então, veja que eu e a pessoa estamos aqui e o meu boneco está mais para lá. Então, mostra um distanciamento. Vocês conseguem perceber? Somente através dos dois pronomes demonstrativos? Muito bem, vamos dar continuidade, então, aos nossos exemplos. Gosto mais de cães do que de gatos, mas acho que estes dão menos trabalho do que aqueles. Então, vejam aqui agora. Ó, ele está falando que ele gosta de cães, mais de cães do que de gato. E aí depois ele vai falar, mas acho que estes... Quem seriam os estes aqui? Quem seriam os estes? Ele está se referindo a quem? Ao mais próximo, que é o quê? Gatos. Então, mas acho que os gatos dão menos trabalhos do que aqueles. Quem seriam aqueles? Que mostram um distanciamento maior. Então, indica que ele está se referindo ao quê? A cães, né? Está se referindo a cães, que é um termo mais distante dele, certo? Então, quem dá menos trabalho são os gatos e os cachorros dão um pouquinho mais de trabalho. Então, tá vendo como é que eles mostram um distanciamento de quando foi dado essa informação?
Esses últimos meses foram difíceis. Ó, esses, lembra que ele está se referindo, ele é um pronome o quê? Demonstrativo, ele está acompanhando um substantivo, então ele é um pronome demonstrativo adjetivo, certo? Esses últimos meses, então ele mostra que tal que já passou, né? Mostra um tempo passado, e eu consigo confirmar através do nosso contexto, né? Esses últimos meses foram difíceis. Olha o nosso verbo, foram, passado. Então, o esses também pode indicar um tempo passado, tá bom? Certo? Então, vamos lá, vejam que cada um aí exerceu uma função diferente. Quando a gente usou o este lá no comecinho, ele está acompanhando, se ele acompanha um pronome adjetivo, e aí se ele é um pronome adjetivo, ele exerce função de quê? De adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque é aquele termo que está próximo do nosso substantivo, determinando, caracterizando, especificando. Quando eu uso o aquele, ele está substituindo, certo? Se ele está substituindo, ele é um pronome o quê? Substantivo. E se ele é um pronome substantivo, então ele pode exercer função de quê? De sujeito, tá bom? Outro elemento que a gente está vendo são esses. Pronome adjetivo, acabei de falar para vocês, porque ele acompanha. E se ele acompanha, ele pode exercer função de adjunto adnominal, porque adjunto adnominal acompanha o substantivo, ou vai acompanhar um nome, né? Não vou dizer substantivo, mas vai acompanhar um nome, e aí vai dando o quê? Uma qualidade, uma característica, determinando este nome. Certo, gente? Muito bem. Então, agora a gente falou em elementos ali, em frases. Vamos verificar os pronomes dentro do texto e como eles estão contribuindo para a coesão textual? Vejam só. Por que as lagartas podem subir pelas paredes? Por que será? Vocês já se questionaram? A gente vai saber agora. A chamada lagartixa de parede ou mole é uma das mais comuns. Em geral, ela é vista à noite caçando insetos, como moscas e mosquitos nas paredes de nossas casas. Mas como esses animais conseguem andar ali sem cair? O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar, mas numa forma de atração que se dá entre os dedos da lagartixa e a superfície. A habilidade de subir em superfícies é muito útil para as lagartixas. Graças a ela, esses animais podem utilizar o ambiente não apenas horizontalmente, mas também verticalmente. Desse jeito, ampliam bastante os lugares os lugares por onde podem andar e fazer suas casas. Além disso, conseguem achar comida com facilidade, já que podem buscá-la em lugares pouco explorados por outros animais. Olha só, então, porque ela consegue ali a habilidade, facilita ela ter casa, alimentação. Então, vamos voltar aqui no início do nosso texto. Veja que eu tenho alguns elementos destacados. A gente vai começar falando aqui dos de vermelhinho, porque são os nossos pronomes. Então, olha só, ela fala, a chamada lagartixa de parede, ou mole, como ela pode ser chamada. Então, veja que nós temos aqui lagartixa, que é o nosso substantivo, certo? É uma das mais comuns. Em geral, ela, então agora ele está falando ela. Quem é o ela? É o nosso pronome. Ele está substituindo qual termo? Lagartixa. Então, aqui ele é um pronome o quê? Substantivo. Se é pronome substantivo, exerce função de sujeito. Ela é vista à noite. Quem é vista à noite? Ela. Então, realmente, eu consigo dizer que o ela é sujeito, certo? Então, veja que o pronome ela auxiliou para a gente não ter que repetir o termo lagartixa. Então, já ajudou na coesão, evitando repetição desnecessária. Aí vem aqui para o próximo parágrafo. Mas, com esses animais, vejam que agora ele utilizou esses animais. Veja que está acompanhando um nome. Se acompanha o nome, ele é o quê? Um pronome
adjetivo. Se é pronome adjetivo, exerce função de adjunto adnominal, porque acompanha, especifica o nosso nome, tá? Então, olha, esses animais, mostra que já foi mencionado, aí ele utiliza todo aqui, ó, esses animais, novamente para não ter que repetir o termo lagartixa. E também não ficar falando só o ela, né? Então, como esses animais conseguem andar ali? Veja que ele utilizou um pronome adjetivo, aí fez uma substituição por um sinônimo, animais de forma geral, para conseguir substituir o termo já mencionado, tá? Aí, olha só, o segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar. Ó, para não falar animais novamente, ele colocou os, pronome oblíquo, né? Que se refere a quem? Os animais que ele acabou de mencionar aqui, no comecinho do parágrafo, certo? Muito bem. Vamos continuar. E aqui no final, tem aqui o lá, né? Buscá-la. Ó, conseguem achar comida com facilidade, já que podem buscá-la em lugares pouco explorados. Agora, esse lá está se referindo a quem? Buscar o quê? Comida, tá? Então, veja que agora está substituindo, está evitando a repetição de comida. Então, a gente pode... E é um pronome o quê? Do caso oblíquo, certo? E aqui, a gente também viu de forma para auxiliar na coesão, as conjunções. No caso, ele usou só a mesma conjunção, uma conjunção adversativa, o mas, que indica o quê? Algo contrário, tá bom? Tá dando uma informação contrária ao que foi mencionado. Aí também no outro tem ali, ó, esse próximo do lá, né, o e, que tá de verdinho. Aí é outra conjunção, que é uma conjunção aditiva, que dá a ideia de adição, de soma, acrescentando algo a mais, certo? Então, já que a gente falou dos pronomes, a gente hoje tem o conteúdo do quê? De pronome e conjunções como elementos que vão nos auxiliar na coesão. Então, a gente viu agora dos pronomes, vamos falar agora das conjunções, que no texto a gente já veio apresentando, né? Duas, o mas e o e. Então, vejam só. Muito bem, vamos só revisar aqui um passo a passo, porque eu mostrei pelo texto, né, os pronomes. Vamos só verificar aqui novamente, porque é importante a gente conseguir, como é que se diz? Verificar o nosso pronome e a que termo ele está se referindo. Então, vamos para frisar, tá bom? A gente viu no texto, agora vamos pegar pequenas partes para a gente conseguir identificar, fica mais fácil. Então, olha só, a chamada lagartixa de parede mole ou mole é uma das mais comuns. Em geral, ela é vista à noite. Então, veja que nós temos o ela. Já falei para vocês que o ela, o que é? Pronome pessoal do caso reto. Ela está na terceira pessoa do singular. Por que ela está na terceira pessoa do singular? Porque ela está substituindo um outro elemento. Que elemento foi esse que eu falei para vocês? O que? Lagartixa. Lagartixa tá o quê? Lagartixa. Ela é o quê? Um substantivo feminino, né? E aí ela é substituída pelo pronome ela, terceira pessoa do singular. E aí a gente viu que quando eu tenho um pronome do caso reto, os pronomes do caso reto exercem função de sujeito, certo? Vamos relembrar aqui o que eu acabei de falar. Como é que eu identifico se vai ser sujeito ou não? Eu tenho que identificar primeiramente quem? O verbo é vista à noite. Então, é o meu verbo, né? Aí eu faço a pergunta, quem é vista à noite? Ela. Ela, meu sujeito, tudo que sobrou, meu predicado. Então, vejam que o pronome, ela realmente exerce a função de sujeito. E ela está substituindo lagartixa. Eu poderia colocar assim, a lagartixa é vista à noite. Mas como lagartixa já foi mencionado anteriormente, para ter uma coesão, deixar o texto sem muita repetição, foi colocado o ela para fazer essa coesão, certo? Muito bem, vamos continuar então.
Como esses animais conseguem andar ali sem cair. O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar. Então, veja que agora, para substituir lagartixa, ele já usou o pronome do caso reto. Agora, ele utilizou o termo, um pronome demonstrativo e um substantivo, falando de forma geral. Veja que nós temos um nome e um pronome demonstrativo. Então, ele está acompanhando. Se ele está acompanhando, esse pronome é um pronome adjetivo, exercendo função de adjunto adnominal, porque ele está o quê? Qualificando, caracterizando, determinando esse nome, tá? E aí veja que ele utiliza esses animais. Esses animais mostram o quê? Que já foi mencionado, indica um passado, indica que, que o termo já foi mencionado já faz algum tempo, então mostra um distanciamento do enunciado, tá bom? Porque ele está usando o pronome esse, então mostra que está distante da palavra, por exemplo, lagartixa, certo? E aí, olha só, o segredo não está em nenhuma substância que os faça, os, né? Pronome pessoal oblíquo, está se referindo a quem? A animais. Então, tá vendo aí, não vai repetir, porque ele está utilizando os pronomes para fazer isso. Além disso, conseguem achar comida com facilidade, já que podem buscá-la em lugares pouco explorados por outros animais. Então, novamente, lá é o nosso pronome pessoal do oblíquo, terceira pessoa. E aí ele está se referindo a quem, com facilidade, já que pode buscar o quê? Buscar comida. E aí, para não botar comida de novo, ele coloca o lá. Mas aí, qual é o termo que está se referindo? Inclusive aqui no nosso texto está logo em cima. Aí imagina, fica a comida em cima, fica tudo muito próximo. Então, não é legal. O texto, se a gente repete palavras com uma certa frequência em curto prazo, vai mostrar que a gente não tem um vocabulário rico, deixando o nosso texto, vamos botar assim, né, mais pobre, não tem um vocabulário muito diversificado, e isso não é legal, certo? E aí, eu apontei para vocês, além dos pronomes, que a gente frisou bem, eu apontei para vocês também duas conjunções. Então, vamos verificar as nossas conjunções. E aí, eu começo falando para vocês o que é conjunção. A gente está falando de coesão textual, então tem que ter conexão. As conjunções vão fazer exatamente isso. As conjunções ligam duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Também atuam num processo de construção de coesão textual, porque elas vão ligar e contribuir com o significado, tá bom? Aí lá no nosso texto nós vimos duas conjunções, o mas e o e. Certo? Então, vamos lá classificar essas conjunções. A primeira que eu apresento para vocês é a conjunção aditiva, né? Eu falei para vocês, as conjunções aditivas dão ideia de adição, de soma, de acrescentar algo. Então, a gente viu lá que era o e, mas também tem o nem e outras, tá? Desse jeito, amplio bastante os lugares por onde podem andar e fazer suas casas. Então, veja que ele está dando ideia de soma, de duas coisas que as lagartixas podem fazer: andar e fazer casas. Então, ele está ali fazendo os dois movimentos, andar e fazer, certo? Outra conjunção que a gente viu foi a conjunção adversativa. Então, as conjunções adversativas, como eu falei para vocês, dão ideia de quê? De contrário, oposição, contraste. Quais são elas? A gente viu o mas. Porém, nós temos também o porém, contudo, todavia, entretanto, que vão carregar o mesmo sentido. O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar, mas numa forma de atração que se dá entre os dedos da lagartixa e a superfície. Então, percebam aí que tem esse mas. Ele está botando assim, olha, não é essa substância, mas a atração que os dedos dão. Então, olha, vê que ele fala algo contrário do que a oração anterior falou, que é o efeito da conjunção, de ligar e carregar um significado ali, contribuir com o significado também, certo? Então, os dois elementos que a gente viu de coesão textual hoje foi pronome e conjunção. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.